Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para nós compartilharmos de mais um estudo. E nesse estudo, irmãos, nós vamos falar um pouco mais a respeito dos nomes sagrados do Pai e do Filho. E nós precisamos, então, entender a configuração do nome do Filho. Como foi configurado o nome do Filho e como a gente deve escrever o nome do Filho. Nós temos muitas revelações aqui, irmãos, a respeito dos nomes sagrados. E algumas pessoas, elas me corrigem a respeito dos nomes sagrados, mas mal sabem elas a verdadeira correção eu recebi de Ial dos Exércitos através de seu filho Yahshua Mashiach. Porque é através dele que Ial fala conosco, porque ele é a última voz profética que nós temos que ouvir e seguir. Então hoje nós vamos falar um pouco da configuração do nome do Filho, uma vez que o Filho herdou o nome que está acima de todo nome. Só que antes de entrar na mensagem, antes de entrar no tema, eu gostaria de deixar esse salmo, que sempre faço aqui abertura com ele, porque é um salmo muito pertinente e é um salmo de promessa para nós, que diz o seguinte: que todos os justos se alegrem pela obra de Ial, toquem a harpa em louvor a Ial e cantem a Ial uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez o Chamaim, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação. Não deixa que se realiza, mas o que planeja dura para sempre. E suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Ial como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se escape com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Ial salvará. Ó Ial, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Obrigado, Ial, Todo-Poderoso. Em nome de Yahshua Mashiach, nos apresentamos diante de ti, através da palavra da oração. Obrigado, Pai, por nos conceder tamanho privilégio de poder adentrar na tua sala, no teu templo, aonde tu estás cercado de glória e majestade, num templo repleto de beleza e poder. É evidente, Pai, que esse templo do qual a palavra da oração entra agora, Pai, é exatamente onde está o teu trono, no Chamaim, mas também, Pai, em nossos corações. Obrigado por esse privilégio de poder dirigir a palavra a Ti, e obrigado por Yahshua, Pai, pois é por meio dele que nós entramos em contato contigo. E é no nome dele, Pai, é que acionamos e reivindicamos o teu favor, não por nossos méritos, porque se fosse por nossos méritos não seria favor, seria pagamento, Pai. Mas é favor porque é pelos teus méritos e também os méritos do nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Por isso eu quero te pedir, Pai, em nome dele, que unja os lábios do teu filho, para que teu filho possa falar, Pai, a tua palavra. A voz pode ser até essa aqui mesmo que tu me deu, mas a palavra seja tua. Em nome de Yahshua Mashiach te pedimos essas bênçãos e em nome dele te agradecemos. Assim seja. Então, meus irmãos, como eu estava falando, nós temos que aprender a configuração do nome de Yahshua, porque eu escrevia o nome de Yahshua, eu escrevia também com 6 letras, mas nós temos que levar em conta que Yahshua, ele é 7, e uma vez que ele recebeu o nome do Pai,
o nome que está acima de todo nome. Vamos olhar aqui no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, que deveria ser o livro dos Ialdins, né? Carta aos Ialdins. Botar Hebreus para poder esconder, para que a gente não soubesse o nome do Pai através do livro. Essa carta aos Hebreus deveria ser carta aos Ialdins. 4:1, que diz para nós o seguinte: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou. Deixa eu ver se está aqui para vocês aberto. Não está não, deixa eu abrir para vocês aqui. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, irmãos, o Filho herdou um nome mais excelente do que qualquer anjo, ou de que qualquer outra criatura. Ele herdou o nome do Pai, Ial dos Exércitos. Então, por isso o seu nome chama-se Ialcha, o Machia. E nós temos que analisar, meus irmãos, que o nome do Pai é formado com 4 caracteres, 4 letras. E se o Filho recebeu o nome do Pai, logo, esse nome, ele não pode conter apenas 6 caracteres. Porque nós sabemos quem é representado pelo número 6. Não é Ialcha. Ialcha é 7. Ialcha é a perfeição de Ial. Ialcha é 7. E por isso, aqui vocês podem ver que o nome escrito ali, Ialcha. Eu não joguei fora o H, irmãos. Não joguei fora. Lá no hebraico, Iud rei, Vav rei, são 4. São 4. 4 caracteres. Por que 4? Porque o Pai é o quadrante, ele que fecha o quadrante. 4 anjos nos 4 cantos, 40 dias, 40 noites. Ialcha jejuou. Moisés, para receber a lei, foi 40 dias e 40 noites. Depois ele quebrou as tábuas de novo, subiu outra vez, ficou lá mais 40 dias e 40 noites. Quadrante, múltiplo de 4. 12 apóstolos, 12 tribos, múltiplo de 4. 4 dividido por 3, 12 dividido por 3, 4. Entendeu, meus irmãos? Então o quadrante, ele fecha com o Pai. O Pai é o quadrante. E ele tem que estar no Filho. Nós não temos o direito de usurpar, de alejar o nome do Filho. E nem tampouco o nome do Pai. Se é 4 caracteres, o Pai é o quadrante. Eu tenho um vídeo aí que fala do quadrante. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure esse vídeo aí, aqui na plataforma. Que eu tenho um vídeo que eu falo do quadrante com mais profundidade. Entendeu? Então, nós não podemos alejar o nome do Pai e nem o nome do Filho. Quando tu tira uma letra do nome do Pai, tu está alejando o nome do Pai. E, consequentemente, está alejando também o nome do Filho. Se são 4 caracteres, ou seja, se é o tetragrama, não é trigrama não, irmãos, é tetragrama. Não é trigrama, tetragrama. Tetra são 4. E juntando aqui com chá no hebraico, a gente sabe que é salvação. Então, por isso, Ialcha. Ialcha é o nome do Filho, porque o Filho herdou o nome do Pai. Agora, o Filho herdou o nome do Pai com apenas 3 caracteres. Você acredita mesmo nisso? Irmãos, eu não fui ensinado a respeito dessas coisas por homem, até porque você não vê ninguém ensinando isso aí nas redes sociais. Ninguém. Ial resolveu me exaltar nesse aspecto, porque eu sou uma pessoa muito humilhada, irmãos. Muito humilhada até mesmo por alguns Ialdins. Ial deixou para revelar essa característica e essa configuração dos nomes sagrados, tanto do dele como do Filho, porque ele vê o quanto eu sou humilhado. O quanto eu sou humilhado. Já tomei carimbo de censura de irmãos e Ialdins. Já tomei carimbo de censura, irmãos. E carimbo de censura de um irmão que é quase idolatrado, infelizmente, por alguns Ialdins. E eu aqui, irmãos, não admito ninguém me idolatrar, não. Quero que me trate com respeito, com carinho, com amor, com
irmandade. Eu não quero que ninguém me venha me endeusar por causa da minha posição, não. Se vocês buscarem alguns vídeos aqui, vocês vão ver a minha posição que Yahweh me colocou dentro da configuração profética desses últimos dias. Eu sei que eu não sou um qualquer. Eu sei que eu não sou um qualquer. E eu sei que algumas pessoas, elas vão me tratar com um carinho muito elevado, mas se estiver passando para a idolatria, eu mesmo vou repreender elas. Porque não pode, irmãos. Tem gente aí que endeusa praticamente, quase chega a endeusar alguns irmãos nossos. Não, irmão, nós temos que amar, ter respeito, carinho com nossos irmãos, mas tomar cuidado para que a gente não faça desse irmão, daquela irmã, uma espécie de ídolo. Porque é isso que tem acontecido. Infelizmente, no meio do nosso povo, irmão, no meio do povo de Yahweh. Você quer ver um exemplo só, irmãos? Você quer ver um exemplo que eu vou dar aqui? E eu só vejo as pessoas, até aqui, eu só tenho visto o Zé Aldin falar nesses 4 pilares. Verdadeiros, certo, tem que ser respeitado, oração, jejum, imersão e o partir do pão. Tem que ser respeitado esses 4 pilares. Mas o evangelho de Yahweh, irmãos, o evangelho de Yahweh, ele não é composto apenas de 4 pilares, não, irmãos. Aonde está o pilar da verdade? Aonde está o pilar da justiça? O pilar do amor? Eu tenho sentido falta desses pilares, irmão, no nosso meio. Porque se tivesse agindo no pilar da justiça, no pilar do amor, no pilar da verdade, nós seríamos muito mais obedientes a Yahweh do que nós somos. Você quer ver um pilar que está sendo negligenciado, irmãos? Que é o pilar da justiça e o pilar do amor? Sabe aonde que esse pilar está sendo negligenciado? É quando você reprime, oprime o seu irmão. Por exemplo, um exemplo aqui no nosso canal, na nossa plataforma aqui, no YouTube, também no Facebook e no Zap. Nós não restringimos, irmãos. O nosso grupo é aberto. Nós não colocamos obstáculo para que as pessoas entrem aqui nesse lugar onde Yahweh prega o evangelho através desse amigo que vos fala. Aqui, irmãos, nós não temos esse lugar como uma espécie de clube da Luluzinha. Não, irmãos. Aqui vai entrar quem Yahweh trouxer. E vai sair quem Yahweh permitir que saia. Ontem mesmo, lá no nosso grupo do Yahweh Shalaim, no WhatsApp, o nosso irmão arqueiro, ele saiu do grupo. Não fizemos nada contra ele, ele saiu por livre e espontânea vontade dele. Saiu, irmão. E quando entra, eu digo aleluia. Quando sai, eu também falo aleluia. Então o meu aleluia, quando entra e quando sai, é porque eu sei que quem administra isso aqui não sou eu. Eu sou um administrador secundário. O canal não é meu. O canal é de Yahweh. E ele aqui conduz as coisas como elas devem ser conduzidas. Então, uma vez que o canal é dele, eu tenho que crer que ele está no controle e que ele toma as medidas necessárias para qualquer situação que acontecer aqui. Eu quero dar um testemunho aqui, irmãos, de um fato que aconteceu lá no Yahweh Shalaim, no Facebook. Uma pessoa postou pornografia lá e eu não sabia que era pornografia. Eu só soube quando eu cliquei em cima que abriu, que eu vi que era pornografia. Então, eu apresentei essa pessoa a Yahweh e disse: Yahweh, é contigo, porque o dono do canal aqui és tu, não sou eu. Se essa pessoa, Yahweh, é um trigo e não te conhece, por isso está nesse meio, por isso postou isso aqui, tenha bondade, Yahweh. Converta essa pessoa. Ou se ela não é,
é um joio, essa plataforma é tua, esse canal é teu. Quando eu digo plataforma, eu não estou falando, irmãos, da configuração de privacidade do YouTube, não. Porque as configurações de aula, elas são justas, elas são perfeitas. E a política de privacidade de qualquer plataforma aí, você sabe que tem injustiça. Tem injustiça. Não é justo igual o IAL. Mas quando eu digo dele, é o canal em si. As diretrizes aqui desse canal pertencem a IAL. Então aqui é ele que tira, ele que traz. E Alcha disse, irmãos, que nós devemos deixar o joio crescer junto com o trigo até o final. Nós não temos autoridade para excluir ninguém, para silenciar ninguém. E, no entanto, eu não vejo bagunça aqui nesse canal. Aqui, irmãos, eu não fico restringindo, colocando assuntos, limitando assunto. Aqui, se o irmão falar de terra plana, vai ser bem ouvido. Se falar de terra esférica, vai ser bem ouvido. Eu não vou repreender ninguém aqui, não. Agora, eu só faço uma coisa, eu só faço um pedido pelo bem, não do canal em si, mas das pessoas. Se tu vier para cá com instrumento maligno, fazer a obra do maligno, não é comigo que você está mexendo. Não é a mim que você está atacando. É IAL dos exércitos. Você cair na mão dos homens, você cair na mão de Satã, IAL tem poder de te tirar de lá. Agora, aí daquele que cair na mão de IAL, irmão. Ainda mais quando se cair na mão de IAL, na cobrança da justiça. Se cair na mão de IAL no favor imerecido, beleza. Bom para você. Agora, se cair na mão de IAL para juízo, quem é que tem o poder de tirar a gente da mão de IAL se ele estiver usando o juízo para executar justiça sobre nós? Quem é que pode, irmão, nos tirar da mão de IAL se ele for executar justiça sobre nós? É verdade? Pela bondade dele, a justiça que ele executa sobre nós é a justiça de Alcha. Quando o inimigo nos reclama para alguma coisa, para nos destruir, mostrando as nossas imperfeições, ele diz para o inimigo: esse não é um tição tirado do fogo? Então, IAL coloca as vestes de Alcha em nós e nós somos protegidos. E dentro de toda essa estrutura, irmãos, do nome sagrado que a gente tem que aprender, e a gente não pode ficar como que anestesiado, como que dormindo. Se o nome de IAL são 4 caracteres, se Alcha recebeu o nome que está acima de todo nome, logo o nome de Alcha tem que ter 7 letras, irmãos. Porque Alcha é 7. IAL é 1, mas é o que fecha também o quadrante. Por que quadrante? Porque 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Forma um todo, forma um inteiro. Por que que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos? Por que que tem esses anjos? Por que que são 4? Então tem toda uma conjuntura, tem toda uma engrenagem dentro da numerologia bíblica que mostra a responsabilidade que temos que ter com as coisas de IAL, irmãos. Você acha que verdade, ó, essas 3 aqui vai dar verdadeiro, mas verdade, quantas letras dá? Verdade tem 7 letras, irmãos. Caminho tem 7 letras. Justiça tem 7 letras. E Alcha não é a justiça de IAL em nosso favor? Justiça tem 7 letras, irmãos. E por que que o próprio nome de IAL teria 6? Vê se isso faz sentido, irmãos. Se Alcha é a perfeição de IAL, por que que o seu nome seria composto de 6 letras? Vocês não acham nada estranho a respeito disso, não? Vocês acham normal isso? Aquele que é 7, no seu nome não aparecer o que ele é?
Você quer ver, irmãos, um exemplo que a configuração mundana, inspirada por Satã, fez com as coisas? Fez com a gramática, principalmente colocando coisas no português, principalmente. Porque, irmão, nós sabemos, eu tenho só a 6ª série, irmãos, a 6ª série do primário. Tenho a 6ª série do primário. Não estudei muito, mas você sabe que no português o L dá som de U. O L dá som de U. Agora, se você for parar para analisar, veste nupcial, escrita no português, tem que ser com L, porque eles colocaram assim. Agora, vocês não pararam para pensar por que tem essas tramóias, essas coisas ocultas dentro dos idiomas? Que se a gente escrever veste nupcial ou veste nupciais, veste nupcial, as vestes nupcial, se você bota com L, não dá ial no final. Então eles fazem a coisa pensada, irmãos. Essas coisas do L, você vê, dentro do hebraico, não tem L, não tem J. Dentro do hebraico não tem L não, irmãos. Não tem J também. A veste nupcial eu escrevo com U. Não escrevo com L não, irmãos. Pode vir qualquer professor de português, dentro da configuração deles, eles podem dizer que eu estou errado. Eu não estou nem aí. O que eu quero estar certo é dentro da configuração de Ial dos exércitos. De Yahshua Mashiach, nosso Salvador. L-A, lá. L-E, lé. L-I, li. L-O, ló. L-U, lu. Agora, não faz o menor sentido, irmãos, o L ter som de U. Não faz o menor sentido. Mas por que eles tiraram isso? Porque eles viram, eles não são bobos não, irmãos. Eles viram, veste nupcial, as 3 letras finais da pronúncia ial. Escreve veste nupcial com U, para você ver se não vai dar a pronúncia ial. E você acha quem é que está por detrás das gramáticas nos idiomas no mundo inteiro? Se você for olhar o hebraico moderno, irmão, está cheio de fermento, cheio de sinais maçoréticos, cheio de fermento. Quando você vai então procurar no hebraico arcaico, no hebraico antigo, você descobre muitas coisas, muita gema de verdade. Então, inclusive, eu até estou fazendo esse vídeo que eu recebi um comentário de uma irmã, agora eu não guardei o nome dela, mas eu agradeço muito a Ial pela vida dela, por ela ter feito aquele comentário. Se não me falha a memória, eu acho que está no vídeo uma palavra de exortação, o comentário dela. E ela ali no comentário dela, ela está me corrigindo, dizendo que não tem o H, porque muitos dizem que o H é mudo. Outra conjunção de coisas que inventaram. Todas as letras são mudas, irmãos. Tu já viu alguma letra que tem boca? Alguma letra que fala, que tem som? A letra expressa a palavra para nós. A escrita, irmãos, ela não expressa com voz. Evidentemente que não é com voz. Então quando fala aquele H ali é mudo, é mero engodo de Satã. Todas as letras do nome de Ial, irmãos, elas são importantes, devem ser pronunciadas e devem ser escritas. Todas as letras. Se é o tetragrama, tem que ser o tetragrama, não pode ser trigrama. Não pode ser trigrama. O diabo é o pentagrama. E por fim, o hexagrama. O penta, porque a palavra diabo tem quantas letras? Diabo. 5. E por que ele é o hexa? Por que ele é o hexagrama? Porque o 6 é ele. Ele não é 7, ele não é 1, ele não é 4, ou nem 44. Nós somos 44 na conjunção homem e mulher. Somos 44.
o gênero masculino e o gênero feminino. É um 4 para cada gênero, porque Ial fecha o quadrante. Por isso que a raça humana, ela é 44. Mas aquele 44 é um 4 para cada gênero, macho e fêmea. Por isso que dá 44 no gênero geral humano. O número do homem é 44. E por que 44? Porque o homem, a natureza humana, o gênero humano, ele é formado de dois sexos, masculino e feminino. Um 4 para o masculino e um 4 para o feminino. E por que esse 4, irmãos? Ial é 1, então forma 144. No nosso DNA, as L's do nosso DNA, nós temos 2 L's com 72 mil códigos genéticos cada uma. Então dá 144 mil. A assinatura de Ial em nosso ser, em sua obra-prima. Nós somos a obra-prima de Ial, irmãos. E nós temos que valorizar, irmãos, as coisas de Ial. Negar um caractere de Ial no nome de Yalcha é fazer Yalcha ter, em vez de ter no seu nome 7 caracteres, nós vamos fazer ele ter 6 caracteres. E Yalcha não é 6, Yalcha é 7. Ial é 1 e nós somos 44. Como gênero humano, como no gênero, no sexo masculino e feminino, é um 4 para cada um desses 44. O homem é 4, a mulher também é 4. Entendeu? Aí dá no somatório 44. Na expressão de Ial, 144. Nos códigos genéticos que tem no nosso DNA, 72 mil códigos genéticos para cada hélice do nosso DNA, que são 2 hélices, dá 144 mil códigos genéticos. E nós precisamos, meus irmãos, ficar atentos, porque essas coisas, esse amigo que vos fala, não aprende de homem. Eu aprendo da fonte da sabedoria, da fonte do saber. Ial dos exércitos, através de Yahshua Mashiach, seu filho. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, também agora. Em Filipenses, não é aqui, Paulo. Filipenses. Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também o Criador o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yahshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, irmãos, é um nome que é sobre todo o nome. Agora, nós vamos entender que é um nome que está sobre todo o nome, mas não está sobre Ial, o soberano do universo. Vamos para 1 Coríntios 15, 27. 1 Coríntios 15, 27. Primeiros Coríntios 15, 26 e 27. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Quem foi que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de quem? Ial dos exércitos sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Yahshua. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua, ou seja, exceto, que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, tudo está sujeito debaixo dos pés de Yahshua, menos Ial. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Está vendo, irmãos?
O filho se sujeita ao pai, mas o pai nunca vai se sujeitar ao filho, porque o pai é pai. É a autoridade maior, para que Ial seja tudo em todos. Então, Ial sujeitou ao filho todas as coisas, menos ele mesmo. Ele não podia se sujeitar, ele não pode se sujeitar ao filho, porque ele é o soberano do universo. Ial não é qualquer um não, irmãos, ele é o soberano do universo. Ele só tem a imortalidade. As criaturas que são imortais condicionadas a estarem sobre a plataforma, sobre a governança de Ial. Porque aquele que quiser se rebelar contra Ial dos exércitos, irmão, vai ter o mesmo fim que Satã teve. O mesmo fim, separado de Ial para sempre. Satã já não tem mais acesso a Ial. Ial não ouve mais os pedidos de Satã. Não atenta mais para eles. Então Satã espiritualmente está morto, porque a morte espiritual não é ausência de vida, é ausência de Ial. Por isso, quando fala de morte eterna, não é deixar de existir, é deixar de ter a atenção de Ial. Porque lembra que Ial disse? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Então, para que nós tenhamos a vida eterna, nós temos que estar subordinados, sujeitos a Ial, sujeito a Ialcha. Mas a Ial não precisa estar sujeito a ninguém, porque ele é o soberano do universo. Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo 6,16? 1 Timóteo 6,16. É aí que as pessoas, irmãos, não prestam atenção e ficam adorando Ialcha. Ialcha não pode ser adorado, porque um só pode ser adorado. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Assim seja. Entendeu, irmãos? Então aqui, quem é que possui a imortalidade? Só Ial. Só Ial dos exércitos possui a imortalidade. Nenhum outro. Por que é ele só que possui a imortalidade? Porque a imortalidade dele não está inerente a nada. Ela não depende de nada. Mas a nossa imortalidade, a imortalidade dos anjos, depende de nós sermos obedientes ao nosso Pai. Porque se nós não formos obedientes ao nosso Pai, nós poderemos ter um fim. Lembra que as Escrituras falam a respeito do próprio Ialcha? Eu sou o princípio e o fim. Quando Ialcha diz que ele é o princípio e o fim, ele não está querendo dizer, irmão, ele não está dizendo ali que um dia ele vai deixar de existir. Não é isso. Ele está dizendo que até ele, se não obedecer a Ial, ele é sujeito a ser finalizado. Mas Ialcha nunca será finalizado, porque ele nunca irá desobedecer ao Pai. Ele é subordinado ao Pai. Ele é submisso ao Pai. E pela submissão dele ao Pai é que nós somos salvos. Porque Ialcha é o cordeiro de Ial que tira o pecado dos filhos de Ial. Entendeu, irmãos? Ialcha é o cordeiro de Ial que tira o pecado dos filhos de Ial. Dos Banim, né? É Bani. Filho, no hebraico parece que é Banim. E eu aprendi isso hoje, irmãos. Então, nós temos que ficar atento a essa conjuntura de nomes sagrados, irmãos. Porque não é brincadeira, não. Quem me ensinou que se você achar que está errado ali, o Ialcha com aquele H lá, não tem problema, irmão. Não vou brigar com você por causa disso. Não vou deixar de ser seu irmão por causa disso. Eu só não vou mudar. Porque você acha que está errado. Não vou mudar, irmãos. É categórico para mim. Se as Escrituras afirmam que Ialcha recebeu o nome que está acima de todo nome, que ele herdou o nome do Pai. O nome do Pai, eu conheço o nome do Pai com 4 letras. Eu não conheço o nome do Pai com 3 letras. Você conhece? Você sabe que o nome do Pai tem 4 letras.
Porque eu vejo aí, quando as pessoas escrevem Ial, eu não vejo ninguém escrevendo Ial sem o H. Praticamente eu não me lembro de ter visto ninguém escrevendo, quando está falando de Ial, o pai, escrever ele sem o H. Se você acha que Ialcha não precisa escrever H, você escreve o nome do pai Ial sem o H? Você tem essa coragem? Irmão, eu vou falar com você, eu não tenho coragem nem de escrever na minúscula. Toda vez que eu me refiro a Ial e a Ialcha, é sempre todas as letras na maiúscula. Principalmente quando eu vou falar assim, ó, que Ial te abençoe em nome de Yahshua Mashiach. Tudo é na maiúscula. Tudo. Que Ial te abençoe em nome de Yahshua Mashiach. Vocês observam que eu escrevo tudo na maiúscula, porque é sagrado, irmãos. E eu estou falando para a pessoa que ela vai ser abençoada em nome de Ial. Então até a palavra bênção eu escrevo na maiúscula, com todas as letras na maiúscula. Porque vem de Ial. A bênção vindo de Ial, ela tem que ter a impressão forte de Ial nela. E eu não escrevo que Ial te abençoe na minúscula de jeito nenhum. Se eu for escrever que Ial te abençoe, você pode observar que é sempre na maiúscula. Todas as letras na maiúscula. Isso, irmãos, é uma questão de respeito, de reverência e zelo, porque eu amo o nome do meu Criador e também do meu Salvador. O nome do meu Criador eu amo e adoro. O nome do meu Salvador eu amo e honro. Sempre vou honrar, mas nunca no quesito de adoração. O nosso Salvador, pelo contrário, ele nos ensina que Ial é o único que deve ser adorado. Então, o nosso Salvador, irmãos, ele nos leva a adorar Ial e nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. Você acha que foi carne e sangue? Você acha que foi Satanás que me revelou que o nome de Yahshua não pode conter apenas 6 letras? Uma vez que ele recebeu o nome do Pai. E o nome do Pai, irmãos, são 4 letras. Se ele recebeu o nome do Pai, ele não pode ter recebido o nome do Pai capenga, aleijado. Ele recebeu o nome do Pai com as 4 letras. E nós precisamos, dentro de um contexto, dentro de uma conjuntura profética, ainda mais nos dias que nós vivemos, nós precisamos ficar atentos a tudo. A tudo, meu irmão. A tudo, minha irmã. E eu quero agora, antes das considerações finais, pronunciar uma bênção a todos, não só a um ou a outro, mas a todos nós, até a mim mesmo. Que Ial nos ilumine, que ele abra o nosso entendimento, que ele nos leve às revelações que ainda precisam ser reveladas. Tem coisas grandes e ocultas ainda, irmãos. Vocês acham que está tudo revelado? Não está tudo revelado, não. Que ele nos leve ao conhecimento dessas coisas grandes e ocultas, que nós possamos valorizar os 4 pilares, sem esquecer o pilar da verdade, o pilar do amor e o pilar da justiça. Juntando com esses 4, dá 7. Juntando com esses 4, dá 7. Nós não podemos, irmão, fugir desses outros 3 pilares. Verdade, amor e justiça. É justo você excluir o teu irmão porque ele fala no teu canal ou no teu grupo aquilo que você não gostaria de ouvir? Aqui, irmãos, o canal, o grupo é aberto a todos a falar dentro de uma estrutura profética, dentro de uma estrutura do saber. Há tudo, até receita para saúde, irmão. Pode trazer aqui. Receita de saúde. Eu quero agradecer aqui o irmão Max, que trouxe uma receita boa aí, feita com banana, com um pouquinho de mel. E eu acho que também leva água quente. Enfim, boa para inflamações, para poder combater inflamações, combater uma série de coisas. Aqui é um canal, irmãos, exatamente diverso, para assunto diverso. Desde que seja assunto que não seja assunto vulgar,
Nós vamos ouvir, vamos atender, vamos ouvir, vamos ler. Aqui eu não limito meus irmãos a ficar presos apenas nos 4 pilares. Pelo contrário, se tem verdade a falar, fala, meu irmão. Se tem justiça a manifestar, que venha falar de justiça aqui também. Aonde está a justiça, irmãos? No pilar do jejum. Onde está a justiça no pilar do jejum? Aonde está a justiça no emblema do partir do pão? Está o ensinamento que Yahshua morreu por nós, que o sangue dele foi derramado por nós, que o emblema do pão simboliza o seu corpo. Mas quando você fala de justiça, você tem que falar da justiça de Yahweh por nós. E como que ele fez essa justiça? Aqui, irmãos, eu não fujo desses 7 pilares. São 7 pilares, irmão, não são 4. Cadê a verdade? O pilar da verdade, o pilar da justiça e o pilar do amor. 7. Yahshua é 7. Não são 4 pilares. Quando você restringe o teu irmão que está com o coração ardendo de falar do modelo da Terra, porque ele descobriu que a Terra não é esférica, ele descobriu que a Terra é plana, então ele quer falar, aí vai lá para determinado grupo, lá ele não pode falar. E olha que o modelo da Terra, irmãos, vem sendo agora também debatido com muito mais força do que em qualquer tempo que ele possa ter sido tocado. Nesse tempo agora, na restauração dos nomes, de coisas grandes e ocultas, porque os nomes sagrados são coisas grandes e ocultas. O formato da Terra é conhecimento grande que foi ocultado pelo sistema. O sistema ocultou, irmãos, o formato da Terra. E tem aí Yaldim que até zomba dos terraplanistas. Até zomba, irmãos. E a Bíblia está cheia de versículos, cheia de páginas que mostram que a Terra é estacionária, que ela não gira a 1.600 km por hora. Então, essas são as considerações finais, irmãos. E aqui, eu falo para você, não é o clube da Luluzinha. Aqui é uma plataforma, um canal público, onde as portas estão abertas. Se você entrar, porque Yahweh trouxe você. Se você se inscrever no nosso canal, se entrar nas nossas redes sociais, no Facebook e no WhatsApp, é porque Yahweh trouxe você. E se você sair, é porque Yahweh permitiu que você saísse. Agora, depender de eu excluir você, você vai ficar esperando sentado, porque eu não vou fazer isso. Eu obedeço a Yahshua. Yahshua disse que a gente tem que deixar o joio crescer junto com o trigo. E eu não tenho autoridade para excluir ninguém aqui. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach.